Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma sexta-feira e nós estamos aqui no Centro Espírita Friburguense para dar sequência aos estudos que nós todos viemos em busca. Nós viemos ao centro com a finalidade de refletir sobre o que é apresentado à luz do Espiritismo. E nós aqui no Centro Espírita Friburguense apresentamos os estudos autenticamente, genuinamente, como eles estão constantes da codificação que foi elaborada por Allan Kardec. Então isso dá uma tranquilidade, uma segurança, não só para nós que dirigimos os estudos, para nós que patrocinamos o funcionamento do centro, como para vocês que estão aí ouvindo, analisando, estão estudando também, vocês vão tendo a certeza de que é isso que nós passamos aqui, que consta na codificação. Porque numa atualidade dessa, em que tudo aí fora é misturado e dito como sendo espírita, apresentado como sendo espírita, e todo mundo aceitando, todo mundo concordando, e todo mundo já não sabendo o que é, o que não é, nós aqui no Centro Espírita Friburguense não deixamos a menor dúvida, a menor confusão em relação à autenticidade do espiritismo. Quem quer realmente ser espírita de uma forma séria e conforme ele foi revelado por Deus, aqui no Centro Espírita Friburguense aprende. E aprendendo aqui, como nós sempre lembramos, aprendendo aqui vocês podem partir para qualquer outro tipo de estudo, análise e tal, porque o Espiritismo, vocês vão ter segurança em ouvir, analisar, refletir, pesquisar, conforme ele é estudado e apresentado aqui no Centro Espírita Friburguense. É uma pequena, mas importante diferença que nós fazemos questão de manter, até porque não podia ser diferente. Nós temos que ser absolutamente fiéis ao que representa realmente o Espiritismo, para ele não continuar sendo confundido aí fora e até desiludindo pessoas que gostariam de conhecer o Espiritismo ou até de aprender alguma coisa com o Espiritismo, e quando vê essa diluição que nós temos, infelizmente, espalhada no mundo com o nome de Espiritismo, as pessoas se desacreditam disso e acham que é mais uma religião igual todas as outras. Não é, não. O Espiritismo é uma religião diferente de todas as outras. Por isso que Kardec, até na codificação, disse que o Espiritismo não era religião. Causou até um certo impacto, e até hoje, eu no programa de televisão enfrento esses e-mails que chegam aí do Brasil inteiro, eram daqui, agora são do Brasil inteiro, dizendo que o Espiritismo não é religião. Porque Kardec falou que não é religião, porque eles têm uma bronca tão grande com a turma lá de fora, que eles dizem que fazem questão de dizer que não é religião. Mas quando Kardec disse que não era religião, e sim uma filosofia com consequências morais, porque transforma os indivíduos no bem, ele disse para não misturar justamente o que se faz hoje. Era o que Kardec previa, não misturar o espiritismo com a massa das religiões, com aquela concepção religiosa que predomina no mundo inteiro, de que toda religião tem que ter sacerdócio, tem que ter ritualísticas, tem que ter dogmas de fé. Então, isso foge ao conceito espírita, que não tem sacerdócio, não tem hierarquia de espécie alguma, nem administrativa, nem religiosa, não tem, enfim, nenhum símbolo, nenhum ritual, nenhuma prática exterior. É realmente diferente. Então, em termos de religião, o Espiritismo difere de todas as outras. E, basicamente, o Espiritismo, estando dentro do cristianismo, adotando Jesus como o maior mestre que aqui já esteve, dentro do cristianismo, vocês podem observar que o Espiritismo se divorcia de todos os outros. Enquanto ele prega a essência de Deus, os outros todos pregam. Ele prega a imortalidade das almas, as outras religiões todas pregam. Mas ele afirma a reencarnação para a alma ser perfeita, e todas as outras religiões cristãs negam. O Espiritismo afirma a pluralidade dos mundos habitados, os diversos mundos espalhados pelo universo, habitados com inteligências em desenvolvimento como aqui. Todas as outras religiões negam. E o Espiritismo confirma a comunicabilidade dos espíritos como uma internet cósmica, que é possível aqui porque não seria no cosmos, e todas as outras negam. Então vejam a diferença, uma grande diferença. Enquanto o Espiritismo afirma essas três teses, esses três princípios, que todos negam, o Espiritismo, então, realmente é diferente de todas as outras. Por isso que Kardec chegou a dizer, mas depois ele disse, não, é religião, se quiseres dizer isso no sentido filosófico, de que ela, moralizando as pessoas, ela está aproximando, integrando as pessoas com Deus, né? Mas
Como não sou eu o palestrante, sim Tereza Cristina, nós vamos fazer a prece e passar a palavra para ela, que fará a palestra e conduzirá os estudos da noite de hoje. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Te pedimos que os bons espíritos aqui nos iluminem, nos inspirem, nos ajudem para sermos acessíveis e compreensíveis cada vez mais aos ensinamentos da doutrina espírita, e que em teu nome e em nome de Deus nós possamos iniciar a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Tereza Cristina. Boa noite a todos. Eu escolhi como tema, eu tive que escolher assim meio apressadamente, que hoje quem falaria para vocês era a Sueli, mas a Sueli está com problema de saúde, então eu vim aqui para cumprir uma missãozinha, né? E espero que vocês gostem da palestra. Todas as vezes que eu estou aqui, eu já chego aqui tremendo. As pessoas pensam que é brincadeira, mas dá uma insegurança, a gente acha que vai sair tudo errado, não vai dar certo, mas com a certeza de que a gente é amparada, vamos lá. Eu escolhi para falar com vocês de a caridade segundo São Paulo, segundo o apóstolo Paulo. Então, como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 6, Paulo nos disse o seguinte em Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem as 3 virtudes, a fé, esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Lendo isso assim, todas as vezes que eu lia, eu falava, gente, é bonito, mas para interpretar cada palavra dessa, é necessário que a gente pare de frasezinha por frasezinha e tente entender o que ele quis dizer com isso, e se as coisas que ele diz são coerentes com os ensinamentos de Jesus e com a codificação. Então vamos começar. O que é caridade? O que nós achamos, que nós entendemos por caridade? Ser caridoso não é apenas dar esmola, não é apenas levar comprar uma rifa beneficente, não é apenas levar uma bolsa de alimento para alguém que está passando fome. Ser caridoso vai muito além disso. Ser caridoso, muitas vezes, é apenas um gesto de carinho com alguma pessoa que está precisando naquele momento. Ser caridoso, a gente sempre diz aqui, a gente repete incessantes vezes, é divulgar o que nós aprendemos com a codificação. Ser caridoso é levar, é dar um livro dos Espíritos de presente a alguém que começa a ter dúvidas sobre o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que eu estou sofrendo. É chegar próximo a uma pessoa que perdeu um ente querido e tentar consolá-la, não com aquelas palavras que todo mundo fala, mas tentar fazer aquela pessoa entender que essa vida é apenas uma passagem. E aí muitas vezes as pessoas falam, mas no momento de dor é muito difícil você tocar o coração daquela pessoa, porque as pessoas estão revoltadas. Geralmente, quando você perde alguém, quando você está passando por uma necessidade muito grande, quando você está passando por um problema muito grande, você fica com revolta no coração e você até questiona Deus. E é realmente difícil, a pessoa às vezes cria uma barreira que é difícil você chegar naquele momento e explicar a ela
que aquilo ali pode estar acontecendo por problemas do pretérito, que aquilo ali pode estar acontecendo porque ela pode estar passando agora por provas, por testes de coisas que ela tem que corrigir em si mesma. Naquele momento é difícil. Mas se eu der para essa pessoa um livro dos Espíritos, dificilmente a pessoa joga um livro fora. As pessoas, ainda que não tenham cabeça de ler naquele momento, vai chegar um dia que vai folhear aquilo, vai falar, gente, será que isso aqui tem alguma resposta mesmo? E quem sabe, naquele momento ali, fique plantada a sementinha da dúvida, a sementinha do questionamento. E quem sabe essa pessoa não vá te procurar, não vá procurar uma casa espírita séria para se esclarecer, para entender. Caridade também é isso. Então nós temos que tomar muito cuidado ao falarmos da caridade. É óbvio que a caridade material é importante. É importante nós auxiliarmos os nossos irmãos dentro das nossas limitações. É importante a gente dar de comer, a gente dar de beber, mas é importante também as palavras que a gente possa levar até eles. É importante o afago, o carinho, a presença. É importante que a gente sempre se lembre que a gente tem que construir, tá, uma fraternidade universal. A gente está aqui para isso. E que a gente observe o nosso irmão como um amigo muito próximo, ainda que seja apenas um colega de trabalho, que a gente não tenha muita afinidade, a gente tem que pensar nele como um irmão muito querido. E a gente tem, na medida do possível, que praticar a caridade com ele, de acordo com as necessidades que se fazem no momento. Então vamos lá. Quando a gente pratica somente a caridade material, tá, a gente tira assim, como se fosse um peso. A gente fala assim, estou sendo boazinha, dei uma esmola, dei um alimento. Mas será que nós espíritas, né, nós que estudamos a codificação, nós que já estamos conseguindo entender a nossa passagem pelo corpo, será que isso deixa a nossa consciência tranquila? Só o fato de alimentar, de dar roupas, de nutrir, só isso consegue deixar a consciência da gente tranquila? Quando a gente sabe que o propósito de nós estarmos aqui é nos tornarmos pessoas melhores? Então vamos tentar entender as palavras de Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Essas palavras são um alerta. De nada adianta eu viver falando, vociferando, gritando em praça pública, tá? Nos templos. De nada adianta eu ir para os meios de comunicação, falar sobre caridade, falar sobre as palavras de Jesus, falar sobre modificação, transmitir a doutrina espírita e não praticá-la. Eu preciso praticar aquilo que eu me proponho aprendendo aqui. Somente através dos nossos exemplos, somente através das nossas modificações, nós vamos conseguir tocar as pessoas que nos cercam, nossos familiares, nossos amigos, vocês que convivem aqui com a gente.